Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da Dickel Consultores Associados e estou aqui para falar um pouquinho sobre como efetuar, como fazer a escrituração da exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais na FD Contribuições. A quem se destina esse vídeo, essa orientação ou esse formato de escrituração? Aqueles contribuintes que estavam discutindo esse direito no judiciário e que já têm a ação transitada em julgado, né? Então, a partir do momento do trânsito em julgado da ação, passou-se a ter o direito, então, de fazer essa exclusão do ICMS da base de cálculo. Se aplica também àqueles contribuintes que não estavam fazendo nenhuma discussão e estavam aguardando o desfecho, né, de toda a discussão no judiciário, no STF. Isso se deu recentemente pelo julgamento dos embargos, e esses contribuintes, então, que não estavam fazendo qualquer discussão, eles têm uma certa segurança agora em iniciar essa exclusão, iniciar os procedimentos relacionados à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, tanto a partir de agora, quanto de forma retroativa a partir do dia 15 de março de 2017. Se tem essa segurança porque, após o julgamento dos embargos, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou através do despacho número 246 de 2021 e também o Ministério da Economia se manifestou através do parecer 7.698, no sentido de que os contribuintes, então, a partir da discussão, do julgamento dos embargos, tem direito a fazer a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo do PIS e COFINS e tem esse direito a partir do dia 15 de março de 2017. Falo certa segurança porque o correto, o ideal seria a gente também já ter uma manifestação da própria Receita Federal nesse sentido, que ela também já tivesse atualizado suas normativas, né, ou editado alguma normativa nova e também atualizado as orientações constantes no Guia Prático da FD Contribuições. Isso ainda não aconteceu, mas diante da segurança estabelecida, aí já se pode iniciar as tratativas para fazer, então, a exclusão. E nesse momento também aproveito para destacar aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, verifique se não há uma orientação posterior, né, com orientações um pouco diferentes das que a gente vai abordar aqui, ou se não há até mesmo algum outro vídeo posterior a esse, tratando, então, do formato pelo qual, como a Receita Federal entende que deve se proceder essa escrituração. Vamos ver na prática, então, como que a gente pode fazer essa exclusão. No nosso entendimento, nós temos duas formas de fazer, né, de escriturar essa exclusão. Vou usar aqui o validador da FD Contribuições para demonstrar as formas que a gente entende que são possíveis de serem utilizadas e olhando aqui com base em exemplos é sempre mais fácil de se ter entendimento. O que é o nosso entendimento número 1? O que a gente entende que é a forma mais correta, mais transparente, poderíamos até dizer ideal de fazer a partir de agora? É escriturar analiticamente em cada registro de item o montante do ICMS destacado na nota ou destacado vinculado a cada item. Como que aconteceria isso? Temos aqui o registro 670, que é o registro analítico de cada item relacionado nos documentos fiscais de vendas, né? Documentos que são geradores de receitas. Esse registro, também cabe destacar, ele também é utilizado para registrar entradas, logo operações que geram créditos. E aí já cabe mais uma ressalva, no sentido de que toda a discussão se deu em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo ou ao fato de que o ICMS não compõe receita. Logo, essa exclusão se dá nas operações geradoras de receita, não havendo o impacto, então, nas operações de crédito.
Esse já é um primeiro ponto a ser observado quando vai se tratar de parametrização sistêmica. Por quê? O que a gente tem aqui nesse nosso exemplo? Supondo que eu tenha aqui uma nota com um item de valor R$100.000 e que a incidência de ICMS sobre esse item seja de 18%. Por lógica, tenho aqui um valor de 18.000 de ICMS. O que nós temos como orientação no Guia Prático da FD Contribuições em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo? Para que ele seja apontado, escriturado aqui nesse campo, identificado como valor de desconto. Aqui no validador, a gente tem a descrição única e exclusiva aqui de valor de desconto. Mas se nós formos procurar lá no guia prático, vai constar valor do desconto barra exclusão de ICMS da base de cálculo. E a orientação vinculada a esse campo, que seria a orientação vinculada ao campo 8, também diz que é nesse campo aqui que se deve escriturar o ICMS destacado nas situações em que o contribuinte tem transitado em julgado. Por equiparação, também é o mesmo campo a ser utilizado por quem não está discutindo. Uma outra ressalvazinha nesse momento é quem ainda está discutindo, quem ainda tem processos tramitando, o ideal, pelo entendimento aí de N jurídicos, aí, é de que se aguarde o transitado em julgado da ação para começar a fazer qualquer procedimento. Mas cabe cada contribuinte nessa situação contatar o seu jurídico e verificar as estratégias pertinentes. Seguindo. Então, tem a orientação para que eu informe esse valor do ICMS a ser destacado nesse campo desconto. Se eu me informar em desconto, por lógica de cálculo também, se eu tenho um item de 100.000 com desconto de 18, correspondente ao ICMS, eu vou ter uma base de cálculo tributada de R$82.000, aplicando alíquotas básicas aqui, em se tratando de uma escrituração do regime não cumulativo, né, teria 1.353 de PIS e 6.232 de COFINS. Essa mesma situação, essa mesma possibilidade de exclusão também se aplica a regime cumulativo, né, só que são outras alíquotas, né. Então, aqui uma forma de fazer junto ao registro analítico de cada item. Um detalhe a observar que aqui eu estou simulando uma nota com um único item, mas eu posso ter aqui vários itens e para cada item que tenha ICMS, faço esse apontamento no campo de descontos e ele vai calcular uma base líquida, reforçando que isso se aplica para operações geradoras de receita. No registro C100, que seria o consolidador, eu também tenho o campo valor de desconto aqui, onde seria pertinente, então, eu totalizar todos os valores que eu apontei como desconto, desconto mais ICMS a excluir, né, aqui no registro totalizador. Em termos de validação, a gente fez o teste, se eu não preencher aqui, ele não dá erro, né? Mas como aqui é um registro consolidador, né, que soma todas as informações da nota fiscal, seria pertinente informar. Muito bem, fiz isso em relação, tratamos aqui do exemplo de uma nota fiscal de venda, registro analítico. Tenho também essa mesma situação no caso de venda a consumidor eletrônica, né, os cupons fiscais, vendas a consumidor, que tem o detalhamento analítico na FD Contribuições no registro C175. Então, na nossa simulação aqui também, supondo que eu tenho uma venda de R$10.000, tributada a 18%, 1.800 de ICMS, teria uma base também a descontar, né? Aqui vejam que a identificação do campo ela já é um pouco mais completa, ela fala de valor do desconto comercial barra exclusão, né, já fazendo alguma menção em relação à exclusão do ICMS. As orientações do guia prático são similares ao registro das notas fiscais de venda eletrônica. Tendo 1.800 de ICMS, também esse valor de desconto, vou ter uma base tributada de 8.200, 135,30 de PIS e, no caso aqui, 623,20 de COFINS. Então, campos próprios específicos nos registros analíticos.
tenho essa realidade para todas as situações de operações de receita que eu consigo escriturar na FD Contribuições? Não. Tem alguns registros, como é o caso do registro vinculado a receitas de serviço de transporte, né, os fretes, que eu não tenho um campo próprio. Vou usar aqui o serviço de transporte como exemplo, mas aí cada contribuinte tem que ver quais são suas operações, se tem escrituração consolidada, analítica e tal, se existe o campo específico ou não. Nesse exemplo que eu estou usando aqui do serviço de transporte, não há um campo específico para desconto ou até mesmo bem específico para exclusão do ICMS. Como que faz nessa situação? No registro analítico, na composição do campo base de cálculo, eu tenho que parametrizar lá meu sistema para que no campo de base de cálculo ele busque o valor da operação, o valor do item, o valor do serviço e desconte, né, no campo base de cálculo o valor do ICMS. Essa informação, ela nos sistemas, ela consta, né, para fins de preenchimento, inclusive da FD fiscal, do ICMS, ou se há incidência sobre esse frete, esse valor está registrado em algum lugar do sistema. Então, procuro lá onde ele está e faço a dedução. No meu exemplo aqui, se eu tenho um serviço de transporte de 5 mil, simulando uma incidência de 12%, R$600, eu teria uma base de 4.400 aplicados alíquotas de PIS e COFINS, tenho os montantes de PIS e COFINS incidentes, né? 72,60 aqui, e teria que abrir o registro de COFINS ali para a gente ver. Mas até aqui nós detalhei, né, o que é uma das formas da gente fazer esse apontamento, essa escrituração da exclusão do ICMS, que é o nosso ver aqui, que fica bem detalhado em cada item, qual o valor, o ICMS, na grande maioria dos registros está ali, então é só uma demonstração, né, mais analítica de qual o valor que eu estou destacando, já tendo o próprio ICMS ali demonstrado. O que acontece na apuração de PIS e COFINS quando eu uso, né, adoto essa estratégia de fazer a exclusão nos registros analíticos? No nosso registro M210, aqui, que é o detalhamento das contribuições, eu vou ter uma totalização, né, de operações. No meu exemplo, nessa minha FD, eu tenho 3 documentos que totalizam R$115 mil. E tenho exclusões apontadas em cada item. E, por consequência, bases de cálculos já líquidas em cada item. Na apuração, eu vou ter a totalização. Então, nessa minha situação, nesse meu exemplo, eu tinha um total de 20.400 de ICMS, né, incidente sobre as operações, que foi apontado analiticamente lá em cada item e me restou uma base total tributada aqui de 94.600. Então, esse é o formato aqui de fazer a escrituração analítica. Um outro detalhe que eu quero explorar aqui, que precisa ser observado, e aí já fazendo inclusive um pedido de observação, para quem é cooperativa e tem situações de exclusões específicas de cooperativa, tem que observar os impactos dessa exclusão do ICMS. Por exemplo, estou simulando aqui que aquela minha primeira nota fiscal, que eu apresentei, a nota de R$100 mil, que tinha 18 mil de ICMS, era uma nota de, por exemplo, venda de algum insumo para cooperado. Uma situação em que eu posso excluir o valor dessa receita da base de cálculo. Se eu já excluí o ICMS, eu não posso vir aqui e excluir 100 mil, até porque isso já me geraria uma base negativa, porque a própria EFD já me trouxe aqui a base líquida tributável, né? Então, eu não posso mais aqui fazer exclusão integral, eu tenho que fazer exclusão aqui da minha base de cálculo remanescente nessas operações. Nesse exemplo, ficou bem fácil de tratar, né? Porque um único documento, valores redondos, mas eu preciso ter esse cuidado. Se eu for fazer a exclusão analítica lá no item, aqui
eu posso fazer exclusão apenas da base remanescente. Preciso tomar o cuidado também nos impactos em relação à exclusão de custo agregado, repasse a cooperado, sobras, enfim, todos os casos eu preciso observar se há impacto desse ICMS excluído anteriormente ou não, tá? Observando, obviamente, que minha base nunca pode ficar negativa aqui. Nesse nosso exemplo, se eu fizer a exclusão de 82 mil de uma operação de venda a cooperado, fazendo a exclusão da base remanescente, eu vou ter uma base tributada de 12.600. Isso, na minha apuração aqui, se eu pedir um recálculo, já vai me trazer aqui 12.600 de base final, porque aqui ele vai consolidar o que eu tenho de exclusão de ICMS analítico nas notas e já vai me trazer a base líquida também das exclusões das operações ou das possibilidades de exclusão de base de cálculo vinculadas às operações de cooperativas. E vai me gerar um débito de PIS aqui de 207,90. Essa mesma situação, esse mesmo cálculo, essa mesma forma de composição, demonstração também acontece aqui na COFINS, onde nesse contexto eu teria então uma COFINS gerada de R$ 957,60. Este é um formato, tá? Temos alternativas? Sim, temos alternativas. Qual é a minha forma, minha alternativa de fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo se eu não consigo fazer essa exclusão lá nos itens analítica? Ou estou numa situação de buscar recuperação retroativa e fazer a retificação item a item de todos os documentos, todas as notas, é um reprocessamento muito grande, comprometeria outros dados ou muitos dados, enfim. Qual seria uma alternativa de eu fazer essa exclusão, né, de forma retroativa sem precisar trabalhar item a item? Uma alternativa é a seguinte: se eu não fiz a exclusão, não tivesse feito a exclusão analítica lá no item, a minha situação de apuração, minha composição de apuração seria essa aqui. Tenho 115 mil de operações, valor total de operações, documentos. Essa também é a minha base de cálculo, porque na nossa simulação aqui eu só tenho operações tributadas, então não tive nenhuma outra redução, nenhuma outra situação, então a minha base, meu valor de operações e base de cálculo é a mesma, tá? Como que eu posso fazer a exclusão? Eu tenho aqui na sequência, nos registros de apuração, no caso aqui M610 de COFINS e lá no PIS seria o M210, eu tenho campos específicos para ajuste de base de cálculo. Aqui, ó, total de ajuste de acréscimo da base de cálculo, total de ajuste de redução. No caso, eu poderia usar esse campo aqui para apontar o valor total do ICMS que eu tenho a excluir da base de cálculo tributada de PIS e COFINS, que no meu exemplo são 20.400. Apontar essa exclusão aqui, que vai me restar aqui os 94.600 tributados. Uma observação: quando eu uso este campo aqui para informar exclusões, e no caso exclusão do ICMS, eu tenho que fazer um detalhamento desse montante num registro próprio de detalhamento, aqui na própria apuração, que no caso é o registro M615, M215 no caso do PIS. O que eu informo nesse registro de ajuste ou de detalhamento, né, do ajuste? Informo que é um ajuste de redução, o valor da base, né, que eu vou ajustar, reduzir, que são os meus 20.400, código de ajuste, eu tenho aqui algumas opções, né, possibilidades de fazer ajuste de base de cálculo correspondente a vendas canceladas, devoluções de vendas tributadas, de período anterior, no caso, ICMS a recolher, esse código aqui está aqui para aquelas situações em que ocorreram um transitado em julgado e a decisão era no sentido de que o ICMS a ser excluído era ICMS devido, então usava esse código. Outros valores a excluir vinculados a processo judicial transitado em julgado
e o código 42 que eu usei aqui, que são outros valores a excluir não vinculados à decisão judicial, que seria situação aí de algum contribuinte que não tem discussão judicial e que estaria buscando essa recuperação retroativa. Esses são os códigos disponíveis no momento. Acredito que a Receita Federal vá fazer algum ajuste ou introduzir algum código específico aqui. Mas, enquanto não o temos, né, a opção mais adequada, ao nosso ver, seria o código 42, nessa situação que a gente está apresentando aqui. Número do documento, no meu exemplo, eu tenho 3 documentos, mas numa escrituração aí de contribuinte, você tem inúmeros documentos, então citar eles aqui ficaria inviável. Alternativamente, eu devo, né, pelo menos, então, colocar aqui uma descrição resumida do ajuste. Eu usei aqui bem simplificado, ICMS excluído da base de cálculo de PIS e COFINS. Na empresa, na cooperativa, no contribuinte, eu ampliaria isso aqui, conforme relatório, auxiliar tal, período X, enfim, complementaria essa observação aqui para deixar ela o mais completa, o mais transparente possível. Data do ajuste, estou simulando um arquivo aqui do mês de abril de 2021, então uso o último dia do mês de abril, porque eu estou tratando de um ajuste totalizador, né? Não estou detalhando documento a documento, estou fazendo uma totalização. Conta contábil seria a conta contábil onde eu escriturei esse ajuste, né? A forma como eu fiz a contabilização. No exemplo aqui, eu usei receita de vendas porque é a única conta que eu tenho cadastrada nesse modelo, né? A ideia aqui não é explorar a contabilização, e sim a forma de escriturar. A contabilização e os impactos no imposto de renda, contribuição social, serão objeto de outro vídeo, né? Nesse momento não é esse o objetivo. Então vamos seguir aqui. Então fiz o ajuste, apontei a exclusão do ICMS no campo, na apuração direto, tenho que fazer esse complemento aqui. Quando eu uso essa estratégia, eu também tenho na FD Contribuições um outro registro complementar para detalhamento, que é o registro 1050. Detalhamento de ajuste de base de cálculo, valores extra apuração. Se eu estou fazendo um levantamento de valores a excluir da base de cálculo, não analítica, não documento a documento, eu tenho um levantamento extra apuração. Então, entende-se que seria pertinente eu compor este registro. O que eu tenho aqui? Data de referência do ajuste. Aqui é interessante comentar que, numa primeira análise desse registro, se pensou que ele poderia ser um registro em que eu poderia apontar períodos retroativos, né? Fazer o levantamento de quanto que eu tenho excluído da base mês a mês e escriturar tudo agora, né? Num mês onde eu ainda não apresentei a FD. Quase uma situação de extemporaneidade, né? Isso não é possível, existe uma limitação técnica aqui. Se eu simular aqui que eu estou vou incluir a exclusão do ICMS de janeiro de 2021, por exemplo, o validador aqui, ele me aponta um erro. Eu não consigo apontar ajustes de períodos que não sejam da escrituração, períodos anteriores no caso. Então, tenho que usar aqui, no meu exemplo, o mês de abril de 2021. Então, tá? 30/4/2021. Isso aí. Bom, depois tem aqui o código de ajuste, uso o mesmo que eu usei lá no registro de apuração, de ajuste da apuração, código 42 aqui. E aqui eu faço um detalhamento de quanto que eu tenho de ICMS a excluir da base de cálculo de cada situação tributária. No nosso exemplo, a gente só registrou operações tributadas, então só tenho os 20.400 aqui do CST1. Mas se eu tenho ICMS nas outras operações, o ideal é também eu fazer o apontamento aqui, nesse registro. Aqui até é interessante, né? Eu comentei antes que a gente tem a opção aqui do ICMS a recolher.
que era uma das ideias e constava em orientações da Receita Federal, no sentido de que se eu estivesse fazendo a exclusão do ICMS devido, eu teria aqui a totalização do ICMS a recolher que eu tenho em cada IFD fiscal. Porque aqui eu tenho, eu posso fazer essa abertura por CNPJ e posso vincular, inclusive, o recibo da escrituração da FD fiscal, da FD do ICMS IPI. Então, eu teria lá o meu montante a recolher e faria o rateio desse montante a recolher aqui entre os tipos de receita que eu oferi no mês. Então, teria uma distribuição daquele a recolher e o montante que caberia aqui para o CST1, que é o CST que representa a receita tributada, estaria fazendo relação lá com o registro de ajuste na apuração. Não sendo esse o formato, estou fazendo a exclusão do ICMS destacado, eu posso fazer uma conciliação, poderia, né, fazer uma conciliação também da soma do ICMS, total do ICMS das minhas operações de saída de cada filial, vinculando aqui também, poderia fazer isso, tá? Só que, claro, isso não fecharia aqui se na FD fiscal eu tiver tributação de operações não representativas de receita. Mas para fins de conciliação eu poderia ter uma totalização aí, quanto que é o ICMS sobre operações representativas de receita que eu tenho lá na FD fiscal, essa soma deveria bater aqui. Não preciso fazer esse detalhamento por CNPJ, poderia ter um relatório, por exemplo, né, de todas as filiais. Não, o guia prático diz isso, né, que não há necessidade de eu informar aqui, tanto que não gera erro se eu deixar em branco, né, eu posso fazer isso de forma consolidada, mas seria uma forma de cruzamento e, inclusive, conciliação interna na empresa. Então, esse, ao meu ver, é o objetivo desse registro. Ele é obrigatório se eu fizer a exclusão do ICMS da base de cálculo, usando o registro, ou o campo aqui de ajuste de redução de base de cálculo, na IFD contribuições, eu obrigatoriamente preciso fazer o complemento, o detalhamento lá do registro 1050? Tecnicamente falando, não. Se eu colocar para validar essa escrituração sem preencher o registro 1050, eu não vou ter erros, tá? Mas é um detalhamento que consta lá, então cabe observar o cabimento do preenchimento ou não, tá? Se eu sou cooperativa e tenho aquela exclusão de base de cálculo para fazer daquela operação também de venda, supondo que aqueles 100 mil eram vendas para cooperado, aqui, como eu simulei que eu estou excluindo o total do meu ICMS, eu tenho o impacto aqui que eu devo observar e fazer também a exclusão apenas dos 82 mil. Com um detalhe, se eu não fiz no item, aqui a minha totalização seria 115 mil, teria 82 mil de base tributada a excluir e teria aqui a base remanescente aqui de 33 mil reais. Levando esse formato aqui, 33 mil aqui, excluindo 20.400 ICMS, volta a ter 12.600 de base final e 957,60 de COFINS incidente. Mesma coisa acontece lá no PIS. Posso ter situação de, por exemplo, eu já tenho a exclusão de 100 mil registradas. Estou fazendo retroativo aqui o levantamento do ICMS. Bom, já tenho 100 mil lá, aí eu tenho que fazer os cálculos de quanto é o ICMS, né? E nesse caso, então, se eu tiver só venda de insumos acooperados, eu não tenho nada a excluir mais, porque eu já excluí os 100 mil, que é o total, né? A base tributada mais o meu ICMS. Então, não tenho nada a excluir mais de forma retroativa se eu excluir 100% da minha receita com associado já por conta de um benefício anterior. Não tenho mais o que fazer, a não ser que eu queira fazer o detalhamento agora. Agora, tenho situações de outras exclusões, custo agregado, onde ficou uma base tributada,
preciso analisar lá quanto que é o ICMS naquelas operações e se há algum complemento de exclusão a ser feita e se ela é relevante ou não. Excluir só sobras, cabe retificar, cabe excluir mais valores correspondentes ao ICMS, é relevante, é representativo? Cada um tem que fazer seus cálculos e verificar a pertinência de trabalhar isso de forma retroativa. E daqui para frente, logo, logo vai virar lei, né? Então, logo, logo todos estariam fazendo essa exclusão no item, que é a recomendação, ou via ajustes aqui, enquanto os sistemas não estiverem adequados, né, para atender essa exclusão de forma analítica. Outro detalhe a observar. São muitos detalhes, por isso é muito difícil a gente conseguir um vídeo curto nessa demonstração, né? Um vídeo breve, a não ser que fizesse 3, né, para cada situação. Que acontece ainda? Esse campo de exclusão da base de cálculo, ele só está habilitado ou só valida a partir de 2019. Ao menos essa é a orientação que consta lá no guia prático, que ele não estaria habilitado para períodos anteriores a janeiro de 2019. Não cheguei a testar, estou repassando considerações que constam no guia prático. Se eu não consigo usar esse campo aqui de ajuste de redução da base de cálculo, por exemplo, para os meses de 2017 para o ano de 2018, qual seria a minha alternativa? Minha alternativa seria eu informar aqui o ajuste, ao invés de ser da base de cálculo, o ajuste direto da contribuição, né? O valor da contribuição, ajuste de redução, nesse campo aqui. Quanto que representa, no caso que eu estou no registro da COFINS, quanto que é a COFINS em cima dos meus 20.400 de ICMS? São 1.550,40, né? Faço esse apontamento desse ajuste de redução da contribuição aqui e volto a ter os meus 957,60 que eu tinha no meu primeiro cálculo. Então, são, em tese, 3 formas de fazer. Posso usar essa forma aqui de ajuste da contribuição nos períodos posteriores a 2019? Entendo que não há impedimento, tá? Talvez fazendo aqui na base fique mais transparente, enfim, mas todos os detalhes precisam ser observados, principalmente se eu tenho outras situações de exclusão, para não acontecer de eu ter incorrer em erros de fazer exclusões acima do permitido e ter problemas de ter que me explicar com a Receita e daqui a pouco isso me gerar depois autuações, né? Ou ICMS não, PIS e COFINS que deixou de ser recolhido em função de ter feito uma exclusão acima do permitido, enfim. Todas as análises anteriores precisam ser observadas para dimensionar o impacto e a forma de fazer. Um último detalhe que eu devo observar aqui, se eu fizer a exclusão via ajuste de redução da contribuição, também faço o detalhamento aqui, tem um registro de detalhamento desse ajuste, que no caso eu registro o M620 na COFINS e M220 no PIS. Não preenchi aqui, não simulei, mas os registros ou os campos são bem uma dificuldade aqui, ajuste de redução, formaria aqui os 1.550,40, né, minha redução, código, vejo aqui qual melhor se enquadra, faço uma descrição e o mês, né, não há maiores complicadores em fazer esse complemento aqui, só um registro que precisa ser escriturado aqui, que senão vai me dar erro na hora de fazer a validação. Esses, então, os formatos, né? As formas da gente fazer a exclusão, escriturar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Estamos aí no aguardo de orientações da Receita, né? Se há algo diferente ou algum complemento a ser realizado, mas já tenho condições de começar a trabalhar ou me organizar, pelo menos, com sistemas, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil, possa contribuir aí nas estratégias de organização da recuperação desses valores.
E se gostaram do vídeo, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal e acompanhem que a gente deve ter novas postagens aí em breve. Até mais!